Vamos lá, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Sexta-feira, dia 2 de setembro, fazer o nosso fechamento aqui, né? Acabei ficando uma semana sem fazer o fechamento por conta de agenda, mas enfim, estamos de volta, né? E logo numa semana meio maluca, né? Então vou fazer um wrap-up aqui do mês de agosto e já iniciando aí com esses 2 dias aí úteis do mês de setembro, né? Então assim, o mês de agosto foi, de novo, acho que bastante volátil, né? O mês de julho foi um mês bastante forte para as bolsas americanas, né? O mercado deu uma certa normalizada no mês de julho, teve uma tendência até certo ponto compradora, deixou o pessoal um pouco eufórico, mas como eu já vinha falando nos outros áudios, né? Não era uma tendência ainda que veio para ficar, porque você ainda tem muitas variáveis a serem respondidas, né? E basicamente o mês de agosto começou meio como uma extensão do mês de julho, então de maneira mais positiva, né? A gente chegou a estar subindo 10%, o próprio Ibov também chegou a estar subindo 10%, o Nasdaq estava positivo, mas então veio o fatídico dia 26 de agosto, uma sexta-feira, né? Que a gente teve a reunião do Jackson Hole lá nos Estados Unidos, em Jackson Hole na verdade, né? E o Jay Powell basicamente aí realmente jogou um balde de água fria no mercado, né? Não nesse sentido, eu gostei muito da fala, né? Porque o que acontece? A curva de juros nos Estados Unidos, ela estava caindo, né? A curva futura. Qual era o indicativo? O mercado estava entendendo que a inflação americana poderia ter mais uma alta, como a gente espera já na próxima reunião do Fed, mas logo em seguida, né, nas outras reuniões, não agora, mas já no início de 2023, começava a precificar uma queda na taxa de juros, porque a inflação, ao que os dados mostram, indicou pico no mês de julho, tá? E basicamente o Jay Powell falou, realmente isso está fora de cogitação, porque a gente não vai fazer o tradicional pivot, né, que é voltar a baixar a taxa de juros de maneira mais rápida. A gente deve subir e manter a taxa de juros de maneira mais elevada até que a gente tenha mais informações sobre realmente a tendência de inflação, né? Eu gostei da mensagem porque basicamente ele tirou a imprevisibilidade do mercado e jogou as cartas na mesa. Eu gosto muito disso e o mercado também, né? E a gente pode entender isso até com o VIX, né? Claro que no dia 26 até essa semana agora os mercados caíram forte, né? Como eu falei, a gente estava caindo 10, terminamos um mês muito positivo ainda, subimos meio, né? Mas a Nasdaq caiu 5%, a S&P caiu 4%, então foi muito negativo, tá? Mas basicamente o VIX está começando a dar uma estabilizada, a gente vê que mesmo em dias mais negativos o mercado não está oscilando de maneira tão forte em volumes de venda expressivo, né? Ou seja, o mercado está ficando até certo ponto mais leve, né? Mais leve, com os gestores aí vendo como eles vão se posicionar daqui para frente. Então eu gosto disso, os preços começam a ficar muito atrativos, a gente tem empresas de muita qualidade no portfólio, né? A Trade Desk soltou um resultado muito bom, vou falar sobre isso, então as coisas começam a ficar de maneira mais interessante, né? Hoje saiu o payroll nos Estados Unidos, o mercado estava esperando uma criação de vagas na casa de 300 mil, veio 315, um pouco mais forte, mas mostra o desemprego um pouco acima do esperado, né? O desemprego estava em 3,5, na verdade a expectativa de 3,5 veio 3,7, um pouco acima, né? O famoso bad news is good news, porque os Estados Unidos realmente tem que frear um pouco a economia, né? Eu estava lá na semana passada e realmente estavam com vagas em aberto a dar com pau por lá, né? Para ter uma ideia, os dados que a gente tem hoje são 2 vagas para cada candidato, então a economia ainda está bem apertada e realmente o Fed precisa continuar atuando, tá? E um pouco disso, né, do que eu falei da questão do fundo do poço, né? Eu acredito que a gente está muito mais próximo do fundo do poço do que realmente a gente estava anteriormente. Começamos, como eu já havia falado nos outros calls, a adotar gradativamente mais risco na carteira. Não é hora de pisar no acelerador, mas sim gradativamente, né? O dólar continua bastante volátil, né? Chegou a beirar os R$ 5, voltou para 5,25, fechou a semana a 5,17, né? Em Venture Capital a gente realmente não tem assim nenhuma novidade expressiva, né? Na parte de equities foi um mês interessante, principalmente para as empresas aqui que a gente tem no portfólio, né? CrowdStrike soltou um resultado muito forte, crescimento acima da receita recorrente acima de 50%, aumentou o forecast para o próximo TRI, então bem interessante, apesar da ação ter caído um pouco depois do resultado. Trade Desk, né, que é uma das nossas principais posições do fundo, subiu 40%
no mês de agosto. Basicamente, essa alta foi logo após o resultado que eles soltaram no mês de agosto, não me lembro bem o dia. Muito forte também, até pelo mercado que ela está inserida, né? Então, assim, no geral, o que acontece com as empresas americanas, tá? Mais de 50% das empresas do S&P soltaram um resultado melhor que o esperado, então, assim, foi positivo, principalmente se a gente compara com o trimestre anterior. Porém, quando a gente analisa para o próximo tri, já começamos a ver um pouquinho mais de aperto nos resultados, né? As empresas segurando um pouquinho mais contratação, algumas até fazendo demissão, mas, claro, o mercado antecipa essa precificação e a gente considera que já tem muita coisa no preço, bastante coisa atrativa, como eu falei, tá? No Brasil também, a gente começa a ver alguns resultados melhor do que o esperado. O Brasil está muito atrativo, já faz um tempo, a gente fala, né? Era muito mais por uma questão política e fiscal, mas realmente os dados econômicos estão muito favoráveis para o Brasil. A gente que ainda tem uma posição aqui em 3R e XP também, observamos também alguns pontos, tá? No mercado cripto a gente vai começar a falar mais, a gente vai soltar um produto muito bacana aí no mês de setembro, assim que a gente tiver tudo pronto eu vou falar para vocês, mas foi uma semana aí e um mês negativo, né, para a cripto em geral, uma das principais perdas aqui da nossa carteira, né, o Bitcoin que estava na casa dos 21 mil dólares, hoje aí está na beira de 19.900, quase 20 mil, então está nessa banda ainda, mas a gente vê que a tendência de longo prazo ainda é excelente para esse mercado de blockchain como um todo, né? Lembrando que o Ethereum aí a gente tem o The Merge no meio de setembro, que é onde vai sair do Proof of Work para Proof of Stake. Então a gente deve ter uma tendência bem interessante para o Ethereum também, que no mundo de cripto é a nossa principal aposta, tá? Falando do Pascal, como eu falei, foi um mês muito positivo quando a gente compara a nossa alocação de qualidade, né, voltado para empresas aí para os próximos 10 anos. Então a gente subiu meio, né, apesar do Ibov aí ter tido uma alta na casa dos 6%, a gente está abaixo, claro, Ibov por conta muito da questão de commodities ainda, né, mas para a gente foi positivo, lembrando que Nasdaq, S&P e vários ativos aí caindo bem forte no mês de agosto, né. Os destaques, como eu falei, claro, o Trade Desk pelo resultado subiu 40%, o Unity subiu 15%, o Unity lembrando que está abaixo do preço do IPO que foi em 2018, se eu não me engano, sou péssimo para lembrar a data, muito interessante, é um dos cases aí que a gente gosta bastante, temos mais ou menos 4% de Unity aqui olhando para o longo prazo, bem interessante, tá? E 3R que finalmente subiu aí 10% no mês, ela que vinha caindo nos últimos 2 meses, né? E 3R, olhando para o resultado futuro, tá, pessoal? É um belíssimo ativo para se ter na carteira, uma das melhores margens de segurança que pode ter de investimento aqui para o Brasil, tá? Na ponta negativa, a gente tem DeFi como um todo, a categoria de finanças descentralizadas, caiu mais ou menos 23%. Nvidia caiu 16%, né? Muito pressionada pelo setor de games. O resultado veio, né, mostrando forte que o setor de games pressionou para baixo o resultado de Nvidia, então ela caiu 16%. Estados Unidos também ontem aí proibiu a importação da Nvidia de chips de AI para a China, né? Então fica esse embate político que pode ter um impacto no curto prazo a observar, porém não muda absolutamente nada na tendência, no fundamento da empresa que está totalmente inserida nos principais setores que a gente gosta, blockchain, carro autônomo, inteligência artificial, cloud, e a lista é bem grande, né? E Twilio que caiu 15%, também uma das mais atrativas pensando de resultado de longo prazo e o mercado que está inserido, que é de comunicação digital, tá? Então, para finalizar, um mês aí que foi bastante conturbado, né? A gente entra aí no mês de setembro que se a gente pegar dado histórico, né, nos últimos 30 anos, que é considerado o pior mês de rentabilidade na média, né? Claro que isso não quer dizer nada para o ano que está agora, mas como eu falei, né, os dados, as cartas agora pelo menos estão na mesa, a gente começa a ter mais previsibilidade e começa já a pensar naquela alocação de maior risco por longo prazo, né? Como eu falei, na nossa visão, assim que a taxa de juros americana, né, se estabilizar num patamar onde o Fed não precisa mais realmente pressionar os juros para conter a inflação, as coisas começam a ficar muito mais favoráveis para ativos de risco. Beleza? É isso, aquele abraço e um ótimo final de semana.